Boa noite, boa noite, boa noite a todos que nos acompanham nesta oportunidade. É uma satisfação imensa, mais uma vez, poder estar aqui e contribuir, de certo modo, com informações, com conhecimento, com conteúdo que procura, acima de tudo, viabilizar a expansão de informação, e nesta oportunidade nós iremos trazer algumas informações com relação a uma situação mundial que ocorre, a uma situação de conflito que de certo modo é de grande importância no cenário internacional. E algumas pessoas vieram até mim e me questionaram se seria possível, eu expressar alguma opinião a respeito de todo esse conflito que aí já vai para mais de uma semana aí no Oriente Médio. Então, nessa live nós iremos apresentar alguns pontos importantes, pontos que, como dito no flyer que nós divulgamos, pontos que na mídia convencional não é tão explorado, não é tão apresentado, em função de, na maioria dos casos, a mídia convencional ser uma mídia que tem lado, né? E nós não podemos, acima de tudo, estabelecer um lado sem conhecer os fatos, né? E nós, nessa live, nós iremos apresentar, na medida do possível, os pontos que muitos de nós que estamos acompanhando aí pela mídia tradicional, que não é comentada, nós iremos aqui apresentar, nos posicionar com relação a algumas dessas questões, tá? Então, eu convido você a, nesses minutos, acompanhar um pouco desta live, ou na sua totalidade, na medida da condição que cada um vir a ter, para que possamos todos, sem exceção, termos uma visão macro do que realmente está ocorrendo e as razões que fazem com que exista este conflito no Oriente Médio. Não é uma situação nova, isso se vê há muitos anos. No meu canal no YouTube, inclusive, nós temos um vídeo onde nós esboçamos ali, numa outra live, esse tema, esse assunto de outro conflito anterior que aconteceu há anos atrás, também no Oriente Médio. E nós esboçamos ali também alguns posicionamentos, algumas teses referente a todo este conflito, né? Pois bem, então, para que a gente possa começar a nossa live agora, é de fundamental importância você que nos acompanha compartilhar, apresentar para outras pessoas assistirem esta live. Do mesmo modo, você que tiver algum questionamento, algum ponto de vista, você também pode deixar aqui no seu comentário, tá? Para que a gente possa aqui também discutir sobre aquilo que você tem de entendimento daquilo que ocorre hoje no Oriente Médio, tá? E acima de tudo, a possibilidade de chegar a um consenso de entendimento do que de fato ocorre na região, né? Deixa eu só conferir uma situação aqui para que a gente possa dar continuidade. Muito bem. Bom, uma questão importante que a gente precisa, acima de tudo, entender é que o conflito na Palestina, na região do Oriente Médio, não é algo novo, né? Há muito, desde
a formação, ou muito antes da formação do Estado de Israel, no ano de 1948, logo quando cessa a Segunda Guerra Mundial, os conflitos no Oriente Médio, em função da busca por território, da supremacia da região, ela ocorre de forma sazonal. Uma hora ou outra sempre ocorre conflitos na região, né? E do período em que houve a formação do Estado de Israel até, podemos assim dizer, mais recentemente, antes desta última guerra, sempre ocorreram inúmeras guerras, né? A gente pode citar, por exemplo, a própria guerra do conflito de Suez, a guerra dos 6 dias, a guerra de Yom Kippur, consequentemente com o término da guerra de Yom Kippur, o acordo de Camp David, né? A guerra do Irã, Iraque, conflito relacionado à supremacia com relação ao petróleo, por ser uma região muito rica no petróleo, com relação ao aspecto religioso e, é claro, não podemos deixar de mencionar na questão do aspecto regional, né? E muitas pessoas elas têm confundido o pensamento uniforme do povo palestino como um pensamento que se alinha ao que prega ou estabelece o Hamas, né? Hamas, que é um partido político também, que tem voz dentro da política da Palestina e procura, através dos meios militares, impor uma determinada supremacia, né? E foi o que nós tivemos o desprazer de acompanhar nesta última semana com o ataque terrorista contra pontos estratégicos de Israel, do território de Israel, levando em consideração que a faixa de Gaza ela é um território muito pequeno e esse território ele é cerceado com inúmeras barreiras e onde também existem poucas rotas de acesso, uma na região sul, em Rafah, que faz fronteira com o Egito, e as outras mais, digamos, de uso para o povo da Palestina sair da faixa de Gaza, que é mais uma na região central da faixa de Gaza, uma região mais central de Israel, e uma ao norte, que você consegue, atravessando essa fronteira, se direcionar na cidade de Askelon, tá? Então, este conflito que se iniciou pelo Hamas, e isso devemos deixar bem claro, que Hamas inicia este conflito de forma ambiciosa para demonstrar a Israel, para demonstrar ao povo de Israel que existe uma exigência expressa do povo palestino. Povo palestino, quando eu digo, eu falo o Hamas, não devemos confundir o partido Hamas com o restante do povo palestino. Isso é um ponto muito importante que nós temos que observar. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas estão criminalizando o povo palestino, tá? E nós devemos entender que o povo palestino não necessariamente faz parte do Hamas. O Hamas é um partido extremista que, para algumas nações, né, e eu poderia citar aqui, por exemplo, considerada como uma organização terrorista para os Estados Unidos, para a União Europeia, o Japão, para o Canadá, a Austrália, o Reino Unido, países esses que consideram o Hamas como uma organização terrorista, diferentemente de outros países, como, por exemplo, a própria África do Sul, a Rússia, a Noruega, para quem não sabe, e claro, inclusive o Brasil também não considera o Hamas como uma organização terrorista, porque
o Brasil, historicamente, ele tem o seu julgamento com relação a determinadas organizações pareada com aquilo que estabelece a ONU, a Organização das Nações Unidas, onde também não considera o Hamas como uma organização, como um grupo terrorista. É histórico que o Brasil ele se alinha com as posições ou o posicionamento que a ONU estabelece, e em função disso, por não considerar o Hamas como uma organização terrorista, o Brasil também entende da mesma forma. Porém, outras nações, como eu falei aqui, entendem que o Hamas é sim uma organização terrorista. O que me chama a atenção é que muitas pessoas estão, e isso eu procuro apresentar de forma não partidária, né? Muitas pessoas estão criminalizando o povo palestino, né? Que em sua grande maioria árabe, né? E nós devemos ter em consideração, como cristãos, acima de tudo, é que nós devemos orar não somente por Israel, não somente pelo povo de Israel, mas nós também devemos e temos que orar pelo povo palestino, né? Nós não devemos assimilar ser palestino como ser membro de um grupo extremista. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que talvez algumas pessoas não sabem. Existe no norte da Espanha um grupo chamado Grupo Separatista ETA. E este grupo separatista é um grupo que tem as intenções de o reconhecimento do País Basco. Essa região conhecida como País Basco, por esses, é uma região que fica no norte da Espanha, quase ali, praticamente divisa com ou fronteira com o país, a França. E esse grupo separatista ETA já cometeu inúmeros atentados no território espanhol, né? Uma das cidades maiores onde fica essa região, conhecida como região dos Países Basco, no norte da Espanha, nós temos, por exemplo, a cidade de Bilbao, né, que é uma grande cidade. Quando você, por exemplo, está, vamos supor, você está em Portugal, ali na região do Porto, por exemplo, e deseja ir até Bordeaux, que fica no sul da França, por exemplo. Se você tem o interesse de ir de ônibus desses pontos, automaticamente, invariavelmente, você vai passar pela região que é conhecida como País Basco, e terá a oportunidade de conhecer esta região. Então, o grupo separatista ETA, ele já cometeu inúmeros atentados contra metrô em Madrid, cidades espanholas, buscando, acima de tudo, o reconhecimento. E nem por isso nós falamos que o povo espanhol é terrorista, né? Nós falamos de um grupo separatista, esse grupo conhecido como Grupo Separatista ETA, né, que fica no norte da Espanha. Pessoas membros desse grupo cometeram inúmeros atentados na Espanha, e nem por isso nós criminalizamos a Espanha de um modo geral. É a mesma coisa que ocorre atualmente, né? Existe o povo palestino e existe o Hamas, que é composto por pessoas palestinas, mas não significa que todo palestino automaticamente faz parte do Hamas, do mesmo modo que nem todo o povo do Líbano faz parte do Hezbollah, né, que fica no norte de Israel. Então nós precisamos separar as coisas, né? E é por isso, por exemplo, que Israel, antes de começar a bombardear o norte da faixa de Gaza, ele solta uma nota, ele emite uma nota pedindo para que todos os palestinos que estão na região norte fosse ou se dirigisse para a região sul de Gaza, justamente para quê? Para que nesses bombardeios os civis não viessem ser alvos, né? Embora o Hamas
eles é um grupo que se camuflam no meio de civis. Então uma coisa tem que ficar bem clara aqui, e que isso não é comentado ou falado nas mídias convencionais. E em muitos grupos religiosos e cristãos também. Nós devemos levar em consideração que, do mesmo modo que há vítimas civis de Israel, há vítimas civis da Palestina. E nós devemos apoiar tanto essas vítimas de Israel, como também nós devemos orar e dar apoio para as vítimas civis da Palestina, levando em consideração que, como já disse, nem todo palestino faz parte do Hamas. Tá? Esse é o primeiro ponto que nós temos que ter em mente. Né? Não confundir ou não entender que todo o palestino, ele automaticamente faz parte do Hamas. Claro que existe sim um doutrinamento para que jovens, na medida que vão avançando em suas idades, eles optem em fazer parte deste grupo terrorista. Eu considero, né, embora o Brasil, meu país, não entende assim, não o considera, mas esses jovens que se alistam ao Hamas, sim, esses jovens, a partir do momento que fazem parte de um grupo que comete atentado, que mata civis, mulheres, crianças e espalha o terror ou a busca de supremacia mediante o conflito ou a guerra, essas pessoas, sim, elas devem responder pelos seus atos. E aí nós vamos entrar, evidentemente, numa outra esfera, num outro tema dentro dessa questão, que é de suma importância. Então, primeira coisa que nós temos que ter em mente, principalmente você cristão, é que a partir do momento que você ora por Israel, pela nação, pelo povo de Israel, ore também pelas pessoas, mesmo da Palestina, que não fazem parte de terror, que não fazem parte de terrorismo. Né? E isso que nós temos que ter em mente como cristãos, que isso deva ficar bem claro na mente de um cristão autêntico. Nós temos que orar para uma paz mundial, uma paz em ambos os lados, e que Deus possa proteger todos aqueles que querem a paz, todos aqueles que querem a distância do conflito. Aqueles que querem guerrear, aqueles que imperam pelo terror, Deus julgará conforme a sua soberana vontade. Porém, aqueles que não querem guerra, aqueles que querem paz e querem viver em paz, seja de Israel ou seja da Palestina, essas pessoas precisam de oração e precisam de ajuda. Esse é o primeiro ponto que nós temos que ter bem claro em nossa mente. Um outro ponto importante é que eu recentemente, nesta semana de conflito, eu ouvi que Israel, ele pratica com o povo palestino, com o povo que reside dentro dos territórios de Gaza, que Israel, eles praticam um modelo, né, parecido com o que foi praticado na África do Sul por muitos anos, conhecido como apartheid. Eu ouvi na mídia convencional alguém expressar essa questão, me prendo em dizer o nome, né, para preservar em questão de ética, mas eu ouvi recentemente, nesse período de conflito, que Israel pratica um modelo de apartheid com os habitantes da faixa de Gaza. E em função de ceder pouco território aos palestinos e não somente isso, mas impedir palestinos de, como por exemplo, se deslocarem da faixa de Gaza para a Cisjordânia, que fica do outro lado, principalmente quando há uma necessidade de acompanhamento médico, por exemplo. Existe na faixa de Gaza muitos hospitais, sim, porém há uma precariedade do serviço médico dentro do território de Gaza.
Então, quando você tem situações de necessidade extrema e que exija um melhor acompanhamento médico, é necessário que o povo de Gaza, os palestinos, solicitem uma autorização para Israel, para que Israel possa liberar o acesso deste paciente que está em Gaza para a Cisjordânia, para que este paciente tenha um acompanhamento médico melhor. E existem inúmeras questões que são levantadas impedindo, né, no caso, ou tendo como resposta o impedimento de Israel a que os palestinos possam fazer esse translado de pacientes de Gaza para a Cisjordânia. Existem esses questionamentos, essas questões importantes. Mas eu não posso concordar que Israel pratica um modelo de apartheid com os palestinos em Gaza, porque se nós observarmos a região de Oriente Médio, se alguém sofre um apartheid nesse momento é a nação de Israel. Isso é fato. Porque se nós observarmos os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, a Cisjordânia, o Líbano, o Irã, né, e tantos outros países, parte da Turquia, Somália, que já está na África, parte do Egito, se nós observarmos todas essas nações que estão ao redor de Israel, são nações de supremacia muçulmana islâmica árabe, né? E nós temos apenas uma faixa de terra onde Israel pode viver em paz, ou deveria sim viver em paz, e onde os judeus podem praticar a sua liturgia religiosa, os seus trabalhos, as suas celebrações religiosas, né? Então, se existe um apartheid contra Israel, porque todas as nações circunvizinhas a Israel são nações que têm um maior número de terras, ou seja, são muitas nações, mais território e de predominância árabe, de predominância muçulmana, seja ela xiita, que não é o caso do Hamas, que é sunita, ou seja, como eu disse aqui, os sunitas, que é o Hamas, que o Hamas é um partido religioso sunita, né? Como o Irã é xiita, por exemplo, podemos assim dizer, né? Então, se existe um apartheid, esse apartheid ele não é de Israel contra os árabes ou contra os palestinos ou contra Gaza, mas, na verdade, no modo de pensar macro da situação e da situação de localização de Israel, eu vejo que Israel é que sofre nesse momento um cerceamento, onde Israel é cercado por nações que a todo custo procuram ou buscam um meio de conflito para justificar suas necessidades e suas ações. E isso deve ser observado, isso deve ser levado em consideração. Tá? Então, todo esse processo que envolve, como eu disse no início, não devemos considerar que todo palestino faz parte do Hamas. Isso nós temos que ter em mente. E do mesmo modo, nós também temos que ter em mente que não é Israel que pratica um modelo de sistema governamental como o apartheid contra os palestinos, mas se formos olhar a grosso modo, é o contrário. É Israel que sofre um cerceamento, é Israel que sofre um cerco com relação a todo este processo. Então, isso também deve ficar bem claro. Eu devo entender toda a situação, não levando em consideração apenas o achismo pessoal, não levando em consideração apenas o exclusivismo de uma nação em detrimento de outra. Então, nós falamos aqui com relação à necessidade de levar a oração todos os envolvidos, né? Com relação ao Hamas, levar em consideração que nem todo palestino faz parte do Hamas, do mesmo modo que também devemos levar em consideração a nação de Israel, que sofreu e sofre este atentado, né? Como eu disse também, não é a primeira vez que isso ocorre, né? Foi falado aqui, nós falamos aqui, é claro que nós não vamos entrar muito nesta pauta,
mas logo após a formação do Estado de Israel em 48, sempre existiu esse conflito, né? Tanto da Guerra de Suez, como na Guerra de Yom Kippur, como os inúmeros tratados, né, que ocorreram, que se manifestaram, né, dentro deste período. E o interessante é que no conflito de Suez, que foi em 1956, onde os britânicos proíbem navios israelenses a terem a condição de passar pela região, tem um conflito muito grande entre britânicos, franceses e israelenses. E aí, depois de longas conversações, de longos acordos, né, de caráter internacional, o estreito ou canal de Suez é devolvido ao Egito, e assim todos os países começam a ter a condição de passar pelo canal de Suez, né? Depois teve a Guerra dos 6 Dias, né? Quando se junta, né, como eu falei aqui há pouco, se junta o Egito, a Síria e a Jordânia juntas nessas três nações para expulsar tropas israelenses, né, do canal de Suez, conhecida como a Guerra dos 6 Dias. E esse foi um tempo em que Israel levou, né, para ocupar os territórios pertencentes a esses países, né, inclusive a faixa de Gaza e as colinas de Golã. É por isso que é conhecido como a Guerra dos 6 Dias, em função desse período Israel se consolidar sobre essas demais nações, né? Depois teve a Guerra de Yom Kippur, em 73, quando Israel ocupava parte do território tanto do Egito como dos sírios, né? E isso tem um caráter e uma viés política também, não somente religiosa, né? E as pessoas envolvidas ali, todas com um interesse maior, que era a escalada do preço, né, do petróleo, né? Envolvia de certa forma questões religiosas, sim, mas também havia questões de geopolítica, né? E tantos outros pontos que nós podemos citar aqui. A própria Guerra Fria, né? Que também teve uma grande importância, e os inúmeros conflitos religiosos também. Então nós falamos aqui um pouco da questão da Palestina, do Hamas, demos o exemplo com o grupo separatista ETA na Espanha, falamos aqui também com relação à questão do apartheid, né, que as pessoas dizem, Israel ele pratica um modelo de apartheid com os palestinos, e eu não encaro assim, não vejo assim, né? E, enfim, uma série de situações interessantes dentro deste conflito. Agora, a solução para todo esse conflito, nós temos que entender o seguinte, né? Declarado, conhecido de todos que o Hamas deseja, de todos os modos, expulsar Israel de onde estão. Isso é fato, né? E Israel promete, né, acima de tudo, uma resposta firme e contundente para que o Hamas seja de fato extinto, derrubado, para que não venham ocorrer novas manifestações de conflito e terrorismo, né? E recentemente nós observamos, nesses dias, acredito que ontem ou anteontem, né, se inicia as conversações para chegarem a um cessar-fogo, a uma forma diplomática de que esta guerra ela tenha um fim, e que, acredito eu, não terá um fim, até porque nós observamos uma escalada da guerra, né? Outras nações estão agora também fazendo parte, ou à distância, ou até mesmo ali mesmo no momento, como por exemplo o Líbano, o Hezbollah, que fica ali próximo, que fica na região norte de Israel, já a fronteira com o Líbano também, sofrendo algum tipo de ataque. O investimento que o Irã, o material bélico que o Irã fornece para os
membros do Hamas, para que esses possam ter armas e possa ter munição sobressalente para lançar contra Israel. A Arábia Saudita também já manifestou repúdio a um ataque agora que aconteceu em um hospital em Gaza, acusando Israel de ter feito este atentado, segundo os árabes, na Arábia Saudita. Então nós observamos que há uma escalada de nações, além do fato de os Estados Unidos terem enviado porta-aviões, os ingleses também terem enviado porta-aviões. Agora vocês imaginem, por exemplo, os russos, os chineses também mandando apoio à Palestina. Imagine como que fica isso. Então eu acredito que essa situação ela não vai se resolver tão simplesmente. Mas voltando à questão, como eu falei anteriormente, teve essas reuniões onde o Brasil ele assume uma cadeira sazonal, temporária, não é fixo, não tem uma cadeira fixa do Conselho de Paz da ONU, composto por algumas nações. Estados Unidos, China e Rússia, por exemplo, têm cadeira fixa, tem o seu espaço fixo dentro desta organização, das Nações Unidas, para esse tipo de diálogo. E o Brasil está intermediando essa situação e houve essas reuniões para tentarem chegar a um consenso. E o que ficou muito interessante é que, na verdade, essas reuniões elas estão sendo, de fato, mais um meio para que haja um distanciamento das nações. Por quê? A Rússia ela traz um texto solicitando o cessar-fogo de Israel para que haja a condição de que palestinos possam viver e aqueles que estão sob o regime do Hamas possam ter a sua soltura. Eu falo com relação aos muitos sequestrados, a muitos que estão lá nesse momento e que foram levados como meio de escudo humano. Então a Rússia ela apresentou esse texto pedindo o cessar-fogo, E, consequentemente, na votação, teve alguns que se absteram da votação, o próprio Brasil se absteve desta votação a favor ou contra. Porém, os Estados Unidos, em contrapartida, foi extremamente contra o texto russo. E quando teve a possibilidade de apresentar o seu texto, a representante norte-americana, ela endossa ainda mais a tese de que Israel tem totais direitos de se defender quanto ao ataque. E em função disso, Israel não está cometendo crime algum, pelo contrário, um crime foi o que aconteceu contra o Israel, ou seja, Israel é vítima de um crime, de um atentado de terrorismo. E em função disso, segundo a representante norte-americana, Israel ele tem total direito de se defender, de ter uma contraofensiva aos ataques que recebeu. Então você percebe que a Rússia tem um posicionamento, os Estados Unidos têm um outro posicionamento, e isso não leva a solução alguma, porque o texto russo não foi aceito, o texto norte-americano pelos russos também não foram aceitos, então não se chega a um consenso nenhum, não se chega a uma solução alguma. Então, de caráter geopolítico, só quem perde é o povo, só quem perde são as pessoas comuns, são as pessoas que estão sofrendo com os muitos mísseis lançados, tanto do Hamas contra Israel, e as respostas de Israel contra o Hamas. Nós já sabemos que já foram mais de 3 mil mortes nesse período, coisa aí de uma semana, um pouco mais, e não há nenhum indício de que haverá solução. O presidente Joe Biden está indo para Israel, provavelmente chega amanhã, e em Tel Aviv, para discutir com Netanyahu possibilidades de solução, ou quem sabe mais apoio, É interessante tudo isso. E como que a Rússia pede um cessar-fogo se a própria Rússia, eles iniciaram contra a Ucrânia uma guerra
só em função do fato de um convite ou de uma possibilidade da Ucrânia vir a fazer parte da OTAN, que os russos tentaram, desejaram também fazer parte da OTAN quando ela iniciou lá no final da Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos, que não aceitou a Rússia fazer parte do grupo da OTAN. Então você percebe que existe egos, existe uma série de situações, e como falado aqui, quem sofre são as pessoas, quem sofre é o povo, quem sofre são os cidadãos comuns, né? São essas pessoas que sofrem, né? E o Hamas, que desde 87 está aí à frente, né, como uma questão não somente de terror conhecida ou assim considerada por alguns, mas como um partido político e social também, porque a Palestina é uma região muito pobre, a faixa de Gaza é uma região muito pobre, né? E em função disso, o Hamas, ele, por ser um partido político extremista, ele recebe muito apoio do Irã, por exemplo, é muito falado isso. Então, por exemplo, se o cidadão comum, ele precisa de água, ele precisa de algum alimento, ele precisa de alguma coisa, ele não tem condição de obter aquilo, o que acontece? Esse cidadão comum, ele vai até o Hamas, ele expressa sua necessidade ao Hamas, o Hamas, olha, a gente tem aqui, a gente pode fornecer para você. E aí ele fornece, ele supre a necessidade dessa pessoa, e dentro deste suprir a necessidade desta pessoa, né, a gente até pode pensar assim, puxa, é uma questão social muito interessante, sim, mas há uma viés interessante aí. Existe como, por exemplo, um meio pelo qual, mediante esta contribuição social, há um tipo de aliciamento para que pessoas possam se tornar membros, possam se tornar adeptos do Hamas, né? Então é bem interessante isso, né? Não é como se fosse assim, olha, a nação está perdida, está completamente sem condição de subsistência, mas olha, eu tenho aqui esta caneta, você pode assinar o texto com essa caneta, só que é o seguinte, eu te dou essa caneta e gostaria também de te apresentar o meu pensamento e quem sabe você fazer parte também da gente aqui. Então é um meio de doutrina, é uma forma de doutrinar através da questão política, como sendo um partido político, mas principalmente pelo meio social. No Brasil as coisas não são tão diferentes assim. Nós vemos aí programas do governo que na verdade são meios de compra de voto. Essa é a palavra certa. É como se fosse assim, olha, eu supro a sua necessidade aqui com esse valor simbólico, né? E a pessoa, ela acha que aquilo ali vai resolver a vida dela e ela acaba aderindo ao pensamento político que aquela determinada situação estabelece, oferece, concede para ele. Então perceba que este conflito é um conflito de longa data, este conflito é um conflito que envolve uma série de situações, eu não consigo enxergar um meio de solução para este conflito. Claro que nós gostaríamos, desejamos e oramos para que venha chegar uma solução. E retomo, para a gente poder aqui finalizar um pouco desta live, retomo o que eu falei no início. Nós não podemos confundir Hamas com palestinos. Há palestinos que não fazem parte do Hamas. Então nós não podemos apenas subjugar o povo palestino pelo fato deles terem uma religião, uma crença, uma liturgia de culto diferente da nossa ou dos judeus, por exemplo, e criminalizar todos eles em função de um caráter religioso. Não podemos fazer assim. Nós somos cristãos e como cristãos devemos considerar todo o cidadão de bem, todos aqueles que querem o bem. Com certeza há muitos palestinos que nesse momento perderam pessoas queridas, né, em função desta guerra. E muitos palestinos querem a paz, querem se refugiar, querem viver tranquilamente. Mas, infelizmente, há um grupo, o Hamas, que mediante sua atitude deliberada para o terror, iniciou uma guerra e, no meu modo de pensar, esta guerra ela não terá um fim breve. E acredito eu que haverá sim uma escalada. É como, eu não vou me arriscar a dizer uma terceira guerra mundial, jamais. Mas já existe uma guerra
e esta guerra está cada vez mais atraindo outras nações com posicionamentos diferentes. Já existe uma guerra entre outras nações, não diretamente, não por via de fatos, mas existem países que apoiam um determinado sistema e países que apoiam outro determinado sistema. E quem perde sempre é o povo, ok? Você que não assistiu a live na íntegra, assista toda a live assim que puder, acompanhe, leve em consideração principalmente aquilo que eu falei logo no início, principalmente aquilo no todo, mas principalmente aquilo que eu falei logo no início. Leve em consideração isso e vamos orar sim pela paz em Israel, pela nação de Israel, mas não vamos nos esquecer dos palestinos de bem, porque o Hamas não representa toda uma nação palestina. Nós temos que ter isso em mente. Cada pessoa tem a sua condição, ou cada pessoa tem a sua liberdade de pensar e de ter a construção do seu pensamento, seja ele igual ou diferente ao que o determinado país entende. Por exemplo, somos brasileiros, mas nem todo brasileiro tem o mesmo pensamento. Tem brasileiros que entendem que um determinado sistema político é melhor que outro tipo de sistema político. Isso é fato. A mesma coisa é lá na Palestina. Existem palestinos que se adaptam ao Hamas, sim, mas existem palestinos que não querem, que não desejam, que não têm vontade do conflito, querem viver em paz dentro do território que lhes foram reservados. Deus te abençoe, reflita sobre esta live, divulgue esta live, ok? Vamos orar, como eu disse, pela nação de Israel, por todo o povo. Vamos pedir a Deus para que haja uma solução quanto a este conflito. Gostaríamos de falar sobre muitos outros assuntos, pontos dentro de caráter teológico, né? Mas numa outra oportunidade falamos, né? Até porque muitas pessoas dizem, Israel é o relógio de Deus, né? As pessoas, elas mistificam demais os fatos, né? E uma coisa não tem nenhuma relação com outra. Mas esses pontos mais voltados à questão religiosa a gente pode aí tratar numa outra oportunidade. Que Deus abençoe. Continue aqui com a Stack Ref, siga a página da Escola de Teologia Cristã Reformadores, a Stack Ref. Entre em contato também com a nossa secretaria, você que deseja fazer o seu curso teológico, bacharel, ou mestrado, ou doutorado em teologia, faça conosco, faça com a Stack Ref, que com certeza você vai ter um engajamento teológico racional e bíblico fora da média. Deus abençoe e um forte abraço.